Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje é uma continuação da mensagem de ontem no podcast número 711. E no final desta mensagem, darei a resposta também à pergunta de ontem, pergunta número 711, e uma nova pergunta para ajudar você a aprender um pouco mais sobre essas escrituras. Deus não quebrou a aliança. Mais de 2.500 anos atrás, Etan, o israelita, lutou com um problema que pode ser respondido à luz do Evangelho que foi revelado bem depois da morte desse salmista. O autor do Salmo 89 afirmou sua confiança na fidelidade absoluta de Deus. E no mesmo salmo disse que Deus havia quebrado sua aliança com Davi, a aliança de estabelecer sua dinastia para sempre. Encontramos respostas para essa dificuldade de Etan quando consideramos ensinamentos do resto da Bíblia, especialmente do Novo Testamento. Parte da resposta vem da promessa feita por Deus a Davi e citada pelo mesmo salmista. Diz no livro de Salmos, Salmo 89, começando no verso 30, se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Etan entendeu que a aliança de Deus com Davi previa o castigo severo dos descendentes desse monarca se eles fossem rebeldes. A maioria dos reis que assentaram no trono de Davi foram infiéis. E assim Deus trouxe castigos, como ele prometeu. Da perspectiva de Etan, Deus havia acabado com a linhagem real. De fato, depois de a Babilônia conquistar Judá, os descendentes de Davi não voltariam a reinar no trono em Jerusalém. Deus não se esqueceu da sua aliança, mas ele castigou os desobedientes. Pedro revela que as promessas a Davi foram cumpridas, não nos descendentes que ocupavam um trono físico em Judá, e sim, por meio de um descendente específico, Jesus Cristo. Pedro mostrou esse cumprimento da promessa quando afirmou que Jesus reina atualmente, não em Jerusalém terrestre, mas no céu, como encontramos em Atos capítulo 2, a partir do versículo 29. Dessa forma, Deus acabou com a dinastia sem anular sua promessa. O castigo divino não contradiz a bondade de Deus. O Senhor prometeu punir descendentes infiéis sem retirar sua bondade. Deus repreende e castiga por amor, da mesma maneira que pais fazem com seus filhos. Diz Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho, a quem quer bem. Esse mesmo texto é citado e aplicado em Hebreus capítulo 12, onde o autor mostra que Deus castiga, disciplina os filhos que ele ama. Deus castigou os descendentes de Davi e outros israelitas para purificar a nação dos seus pecados, especialmente da idolatria. E ele ainda nos disciplina para o nosso bem, pois o Pai ama seus filhos. Etan não compreendeu todas as obras de Deus, mas ainda afirmou sua confiança na fidelidade do Senhor. Nós também podemos ter dificuldade em compreender algumas obras de Deus, mas devemos mostrar a mesma humildade e confiar na fidelidade absoluta do Senhor.
Agora a prometida resposta à pergunta número 711. Quem foram os filhos de Samuel? Alternativas: A. Davi e Jonatas. B. Joel e Abias. C. Nadab e Abiú. Ou D. Roboão e Jeroboão. A resposta certa, alternativa B. Joel e Abias. Diz 1 Samuel capítulo 8, nos primeiros 2 versículos: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. E a pergunta de hoje é mais um teste do seu conhecimento da cronologia bíblica. Organize os nomes das seguintes pessoas na sequência certa. Os nomes: A. Sansão, B. Caleb, C. Pedro e D. Neemias. Eu darei a resposta amanhã, no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus é fiel, absolutamente fiel. Mas Ele também castiga, disciplina, corrige, repreende os filhos que Ele ama. Quando esta correção vem na nossa vida, devemos aceitar a disciplina que vem do Pai que nos ama e que deseja o nosso bem eterno. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.